estudar, né, o autismo, que é um transtorno tão complexo, tão diferente, diferente de você estudar, por exemplo, a síndrome de Down, que você sabe onde está o defeito, né? Então é muito mais fácil você ir naquele ponto e investigar e procurar terapêuticos para aquele grupo, né? O autismo é muito amplo. Então nós temos aí alguns modelos super interessantes que são utilizados para estudar o autismo, como por exemplo, cérebro pós-mortem, que é um modelo interessante para ver morfologia cerebral, para estudar alguns marcadores, expressão de proteínas, mas já é um modelo, né, um cérebro que já está morto, né? Então a gente não consegue estudar células em funcionamento, mas é um modelo muito importante. Temos ainda os modelos animais, que também é bem complexo para o autismo, pensando que é poligênico, né? Tem mais de 1000 genes relacionados. Então tem alguns modelos animais interessantes para estudar comportamento, para estudar ação de drogas, mas o cérebro humano é muito mais complexo, né? Então pensando em autismo, que é tão complexo, os modelos animais são interessantes, mas não trazem tantas respostas como a gente gostaria. E temos os estudos genéticos, que são super importantes. A cada mês que você entra lá nessa plataforma Sfardim, tem um gene novo relacionado. Então, são estudos muito importantes que a gente que vem acontecendo no mundo, né? Mas e aí, como estudar, então, o cérebro em funcionamento? Eu posso abrir a cabeça da pessoa, fazer uma biópsia cerebral para ter uma amostra e cultivar essas células? Não, né? Isso não é viável. Então é aí que entram as células-tronco como ferramenta. Então, o que são as células-tronco? As células-tronco são células que têm capacidade de se renovar, né? De produzir novas células-tronco, para a gente sempre ter um estoque lá no nosso organismo. Conforme a gente vai ficando velho, o nosso estoque vai diminuindo, né? Por isso que a gente envelhece. E tem também a capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares, né? Então, nós temos alguns tipos de células-tronco. Temos as células-tronco totipotente, que são as células-tronco que são capazes de produzir o embrião todo e todos os anexos embrionários. Então, a placenta, a membrana amniótica, o saco vitelino, enfim, todos, cordão umbilical, todos os anexos. Depois dessas células totipotentes, lá na massa interna do blastocisto, nós temos as células pluripotentes, que são as famosas células-tronco embrionárias, né? Essas células são as células que têm capacidade de formar todas as células do organismo e formar o embrião propriamente dito. Mas a partir do momento que a gente nasce, ou a partir de certo momento ali na gestação, nós não temos mais nem as células totipotentes, nem as células pluripotentes, né? Então, a partir do momento que nós nascemos, nós temos o quê? As células-tronco multipotente, que são as famosas células-tronco mesenquimais, né? Então, a célula-tronco mesenquimal da medula óssea, a polpa de dente é um nicho rico de célula-tronco, o tecido adiposo, enfim, temos aí várias fontes de células-tronco no nosso organismo, mas são células que já têm uma capacidade mais reduzida de diferenciação, né? Então, elas se diferenciam muito bem em linhagem condrogênica, que são os cartilagem, em linhagem osteogênica, né, osso, adipogênica, gordura, miogênica em alguns casos, músculo, e em alguns casos neurogênica, mas nós vemos que esses neurônios não são funcionais, né, não são tão bons assim. Bom, depois das células multipotentes, nós temos as células progenitoras, ou então conhecidas como unipotente, que são as células que já estão predestinadas a se diferenciar naquele tipo celular. Então, por exemplo, as células-tronco do fígado, elas já estão predestinadas a se transformarem em células do fígado. E essa figura traz, né, o nível de complexidade e capacidade de diferenciação de cada tipo celular. Mas e aí, as células-tronco embrionárias, né, que seriam as interessantes para produzir qualquer tipo celular, nós não temos mais no nosso organismo. Foi aí que surgiu essa tecnologia das células-tronco pluripotentes induzidas, né, que foi um pesquisador japonês, o Shinya Yamanaka, junto com seu grupo, o Takahashi, que era o pós-doc dele, eles descobriram como fazer com que uma célula adulta voltasse a ter características de uma célula-tronco embrionária.
Por quê? Todos os genes que eram expressos na fase embrionária, eles permanecem aqui no nosso DNA, né? Mas eles não estão sendo expressos. Então a reprogramação celular nada mais é do que você fazer a célula voltar a expressar genes da fase embrionária, genes de pluripotência. Então a célula entende que ela é uma célula embrionária e ela é como se ela voltasse no túnel do tempo e ela volta a ter características de pluripotência. Quando ele desenvolveu essa tecnologia, em 2006, foi em células animais, em 2007, a primeira célula humana. Ele fez com fibroblastos da pele, então ele utilizou na época retrovírus, né, carregando os genes, são 4 genes, e aí ele viu a reprogramação. Hoje a gente utiliza já fatores epissomais, que são fatores não integrativos, né, para não integrar no DNA, principalmente para esse do autismo, que a gente não sabe onde está o erro, onde está a mutação. Então é importante utilizar um fator não integrativo. Mas quando o Yamanaka desenvolveu essa ferramenta, o que ele pensava? Em medicina regenerativa, transplante autólogo, né? Então tem um determinado paciente com uma determinada doença, você coleta a célula desses pacientes, reprograma, e aí você tem uma célula pluripotente com o background genético daquele indivíduo. E aí você produz a célula que aquele indivíduo está precisando repor. E faz uma medicina regenerativa. Isso está acontecendo agora, depois de mais de 10 anos, né? Os primeiros testes clínicos estão acontecendo para problemas oculares, né? Onde ele reprograma as células do paciente e produz uma célula específica de epitélio e faz o transplante na pessoa. Então isso está se tornando realidade agora. Mas naquela época, os cientistas pensaram, bom, para a medicina regenerativa ainda tem um caminho longo aí pela frente, né? Por que a gente não usa essas células como um modelo científico? O que seria um modelo científico? Seria a representação simplificada da realidade, né? Então foi aí que começou uma corrida na ciência, onde o mundo inteiro começou a pesquisar e as primeiras doenças a serem modeladas foram as doenças que afetam o sistema nervoso. Exatamente por quê? Pela dificuldade da obtenção do material, né? Eu vou estudar uma pessoa com Parkinson, com Alzheimer, como que eu vou coletar o material dessa pessoa? Então, os primeiros artigos foram nessa área. Então, aqui, Parkinson, atrofia muscular espinhal, ALS, né, que é a esclerose lateral, síndrome de Rett, que é um tipo de autismo sindrômico, autismo idiopático, né, e o nosso trabalho está aqui. Então, essas foram as primeiras doenças a serem modeladas. Então, o que seria a modelagem in vitro, né, dessas doenças ou transtornos? Então, eu tenho um paciente, no meu caso, eu tenho um paciente aqui com autismo. Eu coleto uma célula, não importa de qual fonte, nós utilizamos as células do dentinho, porque nós temos o projeto A Fada do Dente, então a gente utiliza essas células. Eu reprogramo essas células e produzo as células de interesse. No nosso caso, nós produzimos as células neuroprogenitoras, e através das células neuroprogenitoras, nós somos capazes de produzir neurônios e células da glia, né? Estudar o fenótipo celular, como que acontece as sinapses, como que é a morfologia dessas células, o que elas expressam, né? Elas têm menos atividade, mais atividade. E um outro ensaio que a gente fez foi a cocultura, que é o quê? Cultivar juntos neurônios e astrócitos, e células da glia, para verificar essa interação. E hoje nós temos os modelos 3D, que são os organoides cerebrais, que são modelos mais complexos, né? Onde quando a gente faz histologia desses organoides, a gente já vê as camadas do córtex mais organizadas. Então, um organoide com 8 semanas em cultura, ele equivale a um embrião com 8 semanas, né? Que está ali virando feto. Então, se você vê durante o desenvolvimento, eles são muito parecidos. Então, é um modelo muito sofisticado, muito interessante, é o que a gente tem de melhor na área de modelagem em neurociência hoje, tá? São os modelos de organoides cerebrais. E o mais interessante é que a gente pode utilizar todo esse modelo para estudar drogas, né? Para estudar mecanismos de droga, descobrir novas drogas e novos tratamentos, pensando numa medicina personalizada para o paciente. Mas aí não seria uma medicina regenerativa, um tratamento com célula, seria um tratamento medicamentoso mesmo, né? Então, nós temos os modelos 2D e atualmente os modelos 3D.
Então, os modelos 2D são os neurônios, astrócitos, células micróglia que a gente produz, e os modelos 3D são os organoides cerebrais.